RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Afinidade. Serviços exclusivos. Consultoria especializada em muito mais. Seja cliente Afinidade. Boa noite. Boa noite. Um médico é preso em Porto Alegre suspeito de abusar de pacientes durante cirurgias plásticas. Ele também estaria fazendo na clínica procedimentos que só são permitidos em hospitais. O preço da gasolina assusta cada dia mais os motoristas. Tem um município gaúcho vendendo o litro a R$ 8,00. A gente fica à mercê de todo esse absurdo do aumento do combustível. Pais e professores se esforçam para cumprir portaria que obriga o uso de máscara por crianças a partir de 3 anos de idade. Tem alguns momentos que a máscara cai, aí o amigo ajuda, né? Avisa, olha, a máscara está abaixo, né, do nariz, vamos puxar. Sem torcida e em busca de vitória, o Grêmio enfrenta o Fluminense esta noite na Arena pelo Campeonato Brasileiro. O RBS Notícias está começando. Foi preso hoje na capital um cirurgião plástico suspeito de importunação sexual contra 9 mulheres que procuravam uma clínica dele para fazer procedimentos estéticos. O médico também é suspeito de realizar na clínica particular procedimentos que só são permitidos em ambiente hospitalar. O médico cirurgião plástico Estevão Rodrigues deixou a clínica estética no bairro Três Figueiras, na zona norte de Porto Alegre, algemado e preso pela polícia. Está arrependido, doutor, de alguma coisa? Fala para a sociedade, para os seus clientes que confiam no senhor há tanto tempo. Diz para eles o que o senhor gostaria de dizer. Ele é investigado pela suspeita de crime de importunação sexual durante as cirurgias plásticas. Diversos procedimentos, implante de prótese de silicone, rinoplastias, cirurgias plásticas diversas, de todos os tipos. Os policiais cumpriram mandados de prisão, busca e apreensão na clínica e na residência dele. Apreenderam lubrificantes íntimos, estimulante sexual, preservativo, câmera fotográfica, 2 armas, sendo uma delas sem registro, e computadores. Encaminhamos essas mulheres, né, numa parceria com o IGP para avaliação por profissionais, justamente, né, para apurar justamente esse abalo emocional que essas mulheres sofreram no decorrer dessas consultas. Elas se mostravam muito sensíveis no momento, né, do conto e completamente indignadas com o tratamento que tinha sido dado, né. 2 vítimas procuraram a delegacia da mulher e relataram que se sentiram incomodadas durante o atendimento na clínica de cirurgia plástica. As investigações apontaram pelo menos outras 7 vítimas. O médico, de acordo com a delegada, teria coagido e ameaçado testemunhas durante as investigações. Por causa disso, a polícia pediu a prisão preventiva dele e a justiça concedeu. Para que retornassem aqui e então, né, refizessem os seus depoimentos, né, oferecendo procedimentos estéticos a essas mulheres. Os policiais encontraram na clínica lixo descartado de forma irregular em um ambiente muito sujo. Aqui, segundo a investigação, eram feitas cirurgias que só poderiam ser realizadas em ambiente hospitalar. Inclusive, de manhã, ele havia realizado uma cirurgia de desvio de septo numa senhora de 73 anos. Soubemos que, por exemplo, o oxigênio disponível ali duraria menos de meia hora, caso precisasse de uma intervenção médica. Nenhum médico tem autorização para realizar esse tipo de procedimento em consultório. Portanto, sim, os procedimentos eram realizados de forma clandestina nessa clínica. O advogado do cirurgião disse que vai analisar melhor o inquérito, mas afirmou que o médico não praticou os atos relatados pela polícia. As provas, provavelmente a denúncia é evasiva, né, e que realmente não aconteceu, até mesmo porque ele é um médico muito bem conceituado no âmbito da cirurgia plástica e da própria medicina do CREMER, e seria praticamente impossível, e é praticamente possível que isso tenha acontecido. Mas vamos averiguar, guardar as provas aí e comprovar da melhor forma possível a inocência dele. A polícia vai encaminhar para a perícia o material apreendido hoje na casa do cirurgião plástico e também na clínica onde ele trabalha. Ele vai ser indiciado não só pelo crime de importunação sexual, mas também pelo porte irregular de arma de fogo. Numa nota, o CREMERS informou que recebeu a denúncia da Polícia Civil e abriu sindicância para investigar a existência de ilícito ético no exercício da medicina.
A vigilância sanitária informou que a clínica foi fechada por não ter autorização sanitária para realizar procedimentos clínicos cirúrgicos. O órgão explicou ainda que encontrou medicamentos e produtos de desinfecção vencidos, instrumentos cirúrgicos sujos, enferrujados e sem comprovação de esterilização. O médico cirurgião foi levado para a Delegacia da Mulher, onde aguarda a vaga para ser transferido para um presídio. Os 3 presos na operação contra a corrupção em Canela, que nós mostramos ontem no RBS Notícias, foram soltos hoje pela Justiça. Os investigados deixaram o presídio estadual do município esta tarde. E o Juliano Castro chega agora aqui para trazer as notícias para a gente ao vivo. Boa noite, Juliano. Olá, Fernanda. Boa noite para você e a todos que assistem ao RBS Notícias. As prisões do secretário de Obras do município de Canela, do interventor do Hospital de Caridade e também do presidente da Câmara de Vereadores foram revogadas hoje, logo depois de uma audiência na primeira vara judicial de Canela. Eles foram presos ontem de manhã, durante uma operação da Polícia Civil que investiga desde abril uma suposta rede de corrupção para lavagem de dinheiro. Entre as práticas suspeitas, crimes em licitações, falsificação de documentos, orçamentos fraudulentos e rachadinha na prefeitura. O juiz Van Carlo André Anacleto declarou que, ao determinar a prisão, considerou provas apresentadas pela polícia que apontam que os 3 suspeitos têm papel importante no comando das ações criminosas e que a liberdade deles implicava em risco em função dos cargos que ocupam, mas que, com o cumprimento dos mandados de buscas feitos ontem e outras medidas como quebra de sigilo, não havia mais necessidade dessas prisões. Com isso, o presidente da Câmara de Vereadores, Alberi Galvani Dias, o secretário municipal de Obras, Luiz Cláudio da Silva, e também o interventor do Hospital de Caridade do município, Vilmar da Silva dos Santos, tiveram as prisões revogadas. E elas foram substituídas por medidas cautelares, como, por exemplo, estarem afastados de todos os trabalhos públicos que exerciam até agora por pelo menos 60 dias. Eles também não podem ter qualquer relação com testemunhas envolvidas nesse processo. E o trabalho da polícia segue. O objetivo é entender se há mais pessoas envolvidas nesse caso e também se há mais desvio de dinheiro público. São essas as informações ao vivo aqui da Serra. Eloy, volto com você aí no estúdio. Ok, obrigado, Juliano. O Instituto Geral de Perícias deve concluir em até 60 dias o laudo da reconstituição da morte do menino Miguel. Ele desapareceu no final de julho e até hoje o corpo não foi encontrado. A mãe e a madrasta são acusadas do crime. A reprodução simulada dos fatos durou cerca de 5 horas e aconteceu ontem à noite em Imbé, no litoral norte. A mãe do menino, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, não participou da reconstituição. O procedimento foi feito conforme a versão da madrasta. Bruna Natieri Porto da Rosa foi ouvida pela perícia e depois acompanhou os trabalhos no apartamento em que eles moravam com o menino. Um boneco com o peso e a altura de Miguel foi usado para simular o que aconteceu no dia do crime. Em seguida, os peritos refizeram o trajeto até o rio Tramandaí. No local, a madrasta indicou onde a mãe do menino abriu a mala e arremessou o corpo do filho de apenas 7 anos. As duas estão presas e respondem por homicídio, tortura e ocultação de cadáver. Na próxima semana, acontecem as primeiras audiências do caso. A defesa de Bruna Natieri Porto da Rosa disse que ela colabora com a investigação e que não participou da morte do menino. Já a defesa da mãe de Miguel, Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, afirmou que ela é inocente e foi coagida a confessar o assassinato. A Polícia Civil nega que houve coação e diz que no depoimento ela estava acompanhada de um advogado. A seguir, o preço da gasolina dispara e chega a R$ 8,00 na região da Campanha. Nós já voltamos. Desde o início do ano, o valor médio da gasolina no estado subiu mais de R$ 2,20. Na região da Campanha, o litro já é vendido a mais de R$ 8,00 em alguns postos. R$ 7,99. O preço nas bombas pode ser uma tentativa de não afetar ainda mais o psicológico dos motoristas de Bagé. A gasolina aumenta de semana em semana.
Quer dizer, nós não sabemos nem onde vão parar, o nosso salário congelou, né? E a gasolina aumenta todos os dias. Hoje, por enquanto, a gente está conseguindo andar, mas daqui mais uns 2, 3 dias, uma semana mais, não vamos conseguir andar mais. O Yuri trocou até o meio de transporte. Cada vez vai subindo mais e o cara tem que viver na bicicleta. A gasolina vendida em Bagé é considerada a mais cara pela pesquisa que acompanha o preço dos combustíveis em milhares de postos no país. No Rio Grande do Sul, o valor médio é de R$ 7,00. O levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo analisou o preço do combustível de 29 cidades gaúchas. Ao todo, foram analisados os valores cobrados em 285 postos. Por isso, nem todos os locais aparecem no ranking e muitas cidades registram o preço tão caro ou até mais elevado do que Bagé. Em Dom Pedrito, por exemplo, o litro da gasolina já custa R$ 8,17. Eu mesmo viajo todos os dias, venho de Bagé todos os dias para trabalhar aqui em Dom Pedrito e o meu consumo aumentou a R$ 500 no mês. Um absurdo, e não tem, a gente fica à mercê de todo esse absurdo do aumento do combustível. Para o presidente do sindicato, que representa os postos de combustíveis, é preciso analisar toda a cadeia para entender o preço cobrado por aqui. A região da campanha ela é extremamente penalizada por uma questão de logística e por uma questão de custo de aquisição, com certeza. Então é uma situação que o posto não interessa o preço alto de maneira nenhuma. Nós precisamos de uma margem mínima para a sobrevivência e o momento está delicado para toda a sociedade. O economista Eduardo Palmeira diz que outros custos também devem ser levados em conta. Só que está cada vez mais caro trabalhar. Energia elétrica é mais cara, os custos operacionais são mais caros. Então, neste momento, a gente precisa estar muito ciente e não colocar só a culpa no dono de posto de gasolina. Nós precisaríamos, como consumidores, também fazer uma pressão para entender por que as distribuidoras entregam em Bagé o valor tão alto do combustível. A duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas não vai ficar pronta no ano que vem. A previsão tinha sido dada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, mas não irá se cumprir. O novo prazo ainda não foi definido. Hoje, cerca de 60% das obras estão concluídas. O custo chega a quase R$ 2 bilhões, o dobro do previsto quando a obra foi contratada. 10 municípios gaúchos renegociaram hoje os contratos com a Corsan. As prefeituras têm até o dia 16 de dezembro para assinar o aditivo proposto pela companhia, que vai ser privatizada pelo governo do estado. Mas parte dos gestores municipais resiste à adesão que prevê participação na venda. É uma corrida contra o tempo para renegociar os atuais contratos da Corsan com cada um dos 317 municípios gaúchos atendidos pela companhia. Nessa terça-feira, 10 prefeitos assinaram um termo que ajusta os contratos às novas regras do setor de saneamento básico. O novo marco regulatório exige que a cobertura de abastecimento de água chegue a 99% e de esgotamento sanitário a 90% em todos os municípios brasileiros até 2033. É a chamada universalização de acesso aos serviços de saneamento básico. A Federação das Associações de Municípios respeita a autonomia dos prefeitos. Cada um vai decidir se quer ou não assinar o aditivo no contrato. A única coisa que a gente sempre fala e da importância é que efetivamente saia do papel dos projetos o saneamento básico no nosso estado, nos nossos municípios, e se torne realidade na vida das pessoas. Seja com a Corsan pública, privada, seja o município assumindo ou não. O marco regulatório vem aí com um viés muito importante para que a gente tire efetivamente do papel e torne realidade na vida das pessoas, melhorando a qualidade de vida, a qualidade de saúde e também investindo na questão do meio ambiente, que nós sabemos da importância que tem. O prefeito de Viamão, Valdir Bonato, assinou o contrato. Hoje, só 7% dos moradores do município têm acesso à rede de esgoto. Hoje, a rede de água ela abastece praticamente todos aqueles que solicitam o abastecimento de água aqui na cidade. O problema é que ela não tem a capacidade, a condição de entregar água nos momentos mais críticos que se passam por uma seca, ou problema de tratamento ou por problema de distribuição. Para o prefeito João Senen, de Boa Vista do Buricá, no norte do estado, o assunto precisa ser melhor discutido. Um dos grandes empecilhos que nós enxergamos ali é o tempo de vigência desse novo contrato, que poderá chegar até 31 de dezembro de 2062, aonde nós, prefeitos
em apenas uma assinatura, podemos colocar 41 anos de ou deficiência de um serviço público ou de um serviço privatizado para a população. E esse não é o nosso objetivo. Os contratos podem ser assinados até março do ano que vem, mas o governo promete benefícios para quem assinar até 16 de dezembro de 2021. Então, os municípios que estão reratificando até o dia 16 de dezembro estão recebendo um percentual de participação acionária na companhia de saneamento. Após o dia 16 de dezembro, esta condição cai. Segundo o governo, as prefeituras que não renegociarem contratos com a Corsan até março do ano que vem vão ter a responsabilidade de assumir o cumprimento das metas federais até 2033. Para isso, poderão executar os serviços de universalização do saneamento básico por conta própria ou contratar outra empresa. Para alcançar as metas que a nova legislação do saneamento básico exige, a Corsan precisaria investir cerca de 10 bilhões de reais. E a companhia afirma que não teria dinheiro para isso. Se nós não fizéssemos nada, executássemos os investimentos, mas não atuássemos em outras frentes, inexoravelmente haveria um aumento de tarifa substancial. No final de agosto, a Assembleia Legislativa aprovou que a Corsan seja privatizada. O governo planeja leiloar a empresa ano que vem, quando deve abrir a negociação na Bolsa de Valores. O governo do estado libera recursos para a construção de ginásios, quadras e outras instalações esportivas. E sem torcida, o Grêmio enfrenta o Fluminense esta noite pelo Brasileirão. Veja a seguir. Uma nova portaria publicada esta semana tornou obrigatório o uso de máscaras por crianças de 3 anos em todas as escolas do Rio Grande do Sul. A determinação ocorre um dia após o retorno das aulas presenciais no estado. Não pense que é fácil seguir essa regra. Quem trabalha com crianças tão pequenas sabe a dificuldade que é mantê-las com a máscara no rosto, de maneira correta, durante todo o período que estão na escola. Tem alguns momentos que a máscara cai, aí o amigo ajuda, né? Avisa, olha, a máscara está abaixo, né, do nariz, vamos puxar. A portaria estadual que obriga o uso da proteção em crianças a partir de 3 anos se ajusta a uma lei federal, em vigor desde 2020. Somente ficam de fora alunos que tenham transtorno do espectro autista ou algum tipo de deficiência que os impeça de manter a máscara de forma correta. Entendemos que temos que ser ponderados, né? Na verdade, a gente precisa ter a calma necessária para que não tenhamos retrocessos. A gente olha aí na Europa, tendo lockdown de novo, né? Tendo diminuições e fechamentos, e não queremos passar por isso. Então, a gente prefere ter algum cuidado maior. Mais uma prova da eficiência do uso de máscaras está nessa escola da Zona Sul de Porto Alegre. Ela voltou com as aulas presenciais no mês de maio. Em um semestre inteiro, não foram registrados casos de Covid. Aqui, os protocolos de segurança são seguidos à risca. Além da higiene das mãos e do distanciamento de 1 metro, a máscara foi incorporada ao dia a dia dos estudantes. Nós surpreendeu positivamente os nossos alunos, né? A maneira como eles encararam para usar máscara, todos eles não tiveram nenhuma reticência quanto ao uso do equipamento, né? E para nós foi uma surpresa muito boa, não é? E melhor ainda foi a nossa escola não ter tido nenhum caso de Covid positivo, sendo que fomos das primeiras escolas, ou a primeira escola do estado a retornar às aulas presenciais, atividades. Assim, mães como a Aline ficam mais tranquilas. Ela tem um filho de 15 anos, que já tomou a primeira dose da vacina e voltou às aulas presenciais. E um menino de 2, que vai entrar para a escolinha no ano que vem. A gente precisa de muitas medidas de prevenção para se somar, e essa medida é uma das medidas que a gente acredita que são importantes nesse momento. Eu acho que é muito civilizatório a gente incluir toda a comunidade escolar a partir de 3 anos com o uso da máscara, né? E aí, bom, é um sinal de que a pandemia não acabou, que a gente precisa se cuidar mesmo com essa obrigatoriedade da presença e com crianças de até 11 anos sem a possibilidade de vacinação.
Agora a gente atualiza para você os dados da Covid no estado. Foram registradas mais 44 mortes. O total de vítimas é de 35.688. Total de diagnósticos, 1.474.969 e 1.482 novos casos foram confirmados hoje. Depois de 10 dias de quedas e estabilidade, o gráfico da média móvel de mortes nos indica uma alta. Foram 25 mortes em média hoje e 20 há 2 semanas, uma alta de 28%. Vamos dar uma olhada agora na vacinação aqui no nosso vacinômetro. 88.660 pessoas se vacinaram hoje, 13.775 com a primeira dose, quase 50 mil com a segunda dose, 25.242 com a dose de reforço. Temos até este ponto, então, da vacinação, 75,9% da população gaúcha vacinada com pelo menos uma dose, 62,8% com a imunização completa, são 7.208.544 pessoas, e 6,2% da população com a dose de reforço. Até o dia 26, a FAB, a Força Aérea Brasileira, faz uma operação em Santa Maria para simular o confronto armado entre países. 1.500 militares do Exército e da Marinha de todo o país e 50 aeronaves participam do treinamento. Entre os exercícios estão paraquedismo, abastecimento de aeronaves no ar, simulações táticas e análise de território. Essa é a 3ª edição da operação e a maior realizada pela FAB este ano. Vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira. E olha só o mapa. Tem predomínio de sol por todo o estado. Será um dia de tempo firme em todas as regiões. Mas pela manhã, as temperaturas serão bem amenas. Pode fazer 13 graus na Campanha, 11 em Caçapava do Sul, Pelotas e pode fazer até 6 em Ausentes. Mas à tarde podemos dizer que será um dia quente. Máximas de 30 graus em Santa Rosa e 28 em Uruguaiana e em Alegrete. Amanhã em Vacaria, o dia começa com 10 graus, mas à tarde sobe para 24. Em Rio Grande, o dia começa com uma temperatura mais alta, 14 graus, mas não sobe muito à tarde, para nos 23 graus. Já em Itaqui, pela manhã já faz 16 graus. À tarde chega aos 28 e à noite será uma noite quente, porque a temperatura não cai muito não, 27 graus. O Grêmio volta a campo hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fluminense logo mais na Arena, sem a presença da torcida. O Léo Miller está lá na Arena e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Léo. Boa noite, Eloy. Boa noite para todo mundo. O Grêmio não conta com o apoio da sua torcida para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro aqui na Arena. Os gremistas estão suspensos de vir ao estádio depois da invasão de campo no domingo retrasado na partida contra o Palmeiras pelo Brasileirão. E aí a Justiça Desportiva puniu a torcida do Grêmio. O caso ainda vai a julgamento, mas por enquanto sem a presença de torcedores. Se não bastasse isso, o Grêmio está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, está a 9 pontos do Santos, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Grêmio, que vem de 4 derrotas seguidas, inclusive perdeu o clássico Grenal no último sábado no estádio Beira-Rio. Situação bem complicada e ainda o técnico Wagner Mancini tem problemas para escalar a equipe. Ele não vai contar com o Borja, o Gabriel Chapecó e o Vila Sante, que foram convocados para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Thiago Santos e o Cortez estão suspensos. Então nós temos aí meio time titular fora esta noite. Ainda tem a situação do Jeromel e do Douglas Costa, que vão passar por um teste no vestiário para ver se começam a partida ou não. 2 atletas que estão com desgastes musculares. O Grêmio que precisa vencer, faltam 9 partidas e a projeção é de 6 vitórias. O Grêmio do técnico Wagner Mancini já está em deslocamento aqui para o estádio para enfrentar o Fluminense, que briga lá em cima na tabela por vaga no G6. A equipe carioca confronta então aqui na Arena entre Grêmio e Fluminense, o time precisando de uma vitória para começar a reagir no Campeonato Brasileiro. Fernanda, volto com você. Obrigada pelas informações, Léo.
E o governo gaúcho anunciou esta tarde 54 milhões e 700 mil reais em investimentos para a área do esporte no estado. O recurso vai ser destinado à construção e reforma de ginásios, quadras e espaços esportivos. Para ter acesso a esse dinheiro, as prefeituras precisam se candidatar e apresentar esses projetos ao governo. Também serão liberados 3 milhões e meio de reais para a reforma do Centro Estadual de Treinamento Esportivo, com sede na capital. Por hoje ficamos por aqui. Daqui a pouco, o Jornal Nacional vai mostrar os tipos de benefícios disponíveis no Auxílio Brasil. Quais os critérios para ter acesso ao novo programa social que vai substituir o Bolsa Família? O JN começa às 8h30. Uma boa noite. Lembrando que amanhã o RBS Notícias também começa um pouco mais cedo. Boa noite, até amanhã. RBS Notícias. Oferecimento. Banrisul Afinidade. Serviços exclusivos, consultoria especializada e muito mais. Seja cliente Afinidade.